Quem será o próximo presidente eleito do Brasil? As eleições municipais costumam indicar a vontade da população que se refletirá nas disputas estaduais e nacional. Os efeitos da reforma eleitoral aprovada pelo Congresso e mudanças no comportamento dos eleitores têm mostrado o resultado nas urnas. Nessa entrevista, vamos ajudar você a entender essas mudanças e a fazer as suas próprias previsões para 2026. Política e eleições são assuntos de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o cientista político Murilo Medeiros. Murilo, bem-vindo ao Cidadania, seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme falar sobre eleições e cidadania aqui na TV Senado. Então, vamos começar falando um pouco sobre essas mudanças, né, que foram promovidas pela Emenda Constitucional 97. A gente tem duas grandes mudanças aí, né? As cláusulas de desempenho, chamadas cláusulas de barreira, e também o fim das coligações, né? O que significa, no caso das coligações, o que significa esse fim das coligações e por que o Congresso Nacional proibiu, a partir de 2020, esse mecanismo que era usado nas eleições? Olha, Marcelo, nos últimos 10 anos, o Congresso Nacional tem ocupado um papel de reformismo na condução da agenda econômica, social e também no campo eleitoral no Brasil. E o fim das coligações proporcionais foi uma medida promulgada pelo Congresso Nacional junto com a cláusula de desempenho, que tornou o nosso sistema político mais simples, mais racional, mais funcional, ajudou a reduzir a fragmentação partidária no Brasil e ajudou a melhorar a conexão do eleitor junto com os partidos políticos. Essa foi a intenção das reformas. Antes, com a vigência das coligações, era muito comum o eleitor votar num candidato, por exemplo, do PL e eleger um deputado do PCdoB. Então, o voto era distorcido, era deturpado. Com o fim das coligações, agora cada legenda monta sua própria nominata. Não há uma mistura partidária na corrida eleitoral. Então, cada partido, aqueles que têm maior estrutura financeira, conseguem montar uma estrutura só com seus nomes filiados, né? Só com pessoas filiadas ao seu partido. Então, tornou o processo eleitoral mais claro para o eleitor e aquela deturpação do voto que existia antes, de votar em X e eleger Y, acabou. Então essas coligações, elas eram temporárias ali só para as eleições e aí elas foram, de certa forma, substituídas pela federação partidária. O que diferencia em termos de representatividade e nessa questão da clareza também para o eleitor e para a eleitora, a substituição, vamos dizer assim, das coligações pelo Instituto da Federação Partidária? As coligações proporcionais, elas vigoravam apenas durante o período eleitoral. Era uma aliança estratégica dos partidos para fazer com que as legendas alcançassem o quociente eleitoral e buscassem eleger parlamentares, né, no campo proporcional. As federações partidárias vieram para atenuar o processo do fim das coligações proporcionais. As federações é um casamento de quase 4 anos, que os partidos se acoplam, né, durante um período, durante as eleições gerais e municipais, e é preciso que eles atuem em bloco dentro do legislativo. Então, tem essa diferença. Eles atuam como se fosse um partido dentro do Congresso Nacional, das câmaras municipais ou nas assembleias estaduais. E um dos efeitos do fim das coligações, Marcelo, nessa eleição municipal, foi a redução do número de partidos em disputa na eleição municipal. Em 2016, nós tínhamos 35 partidos concorrendo na eleição municipal. Em 2020, uma eleição sob a pandemia baixou para 33. E agora, em 2024, reduziu para 29 partidos. Então, essa foi uma consequência geral do fim das coligações e da cláusula de desempenho, já uma redução do número de partidos em disputa nas eleições. Além de facilitar a vida dos eleitores e das eleitoras, até por ter um número menor de opções e essa facilidade também que o eleitorado tem de
identificar assim, um viés ideológico nas federações, que muitas vezes nas coligações eram completamente díspares, como você falou, bem diferentes. Que efeitos essas mudanças, no caso específico assim, das coligações e dessas federações e da redução de partidos, podem ter para 2026, já que eu citei aqui essa previsão que a gente pode estar fazendo, que essas indicações das eleições municipais têm como reflexo nas eleições que vêm depois estaduais e principalmente na eleição para presidente. O benefício da federação é porque a aliança entre os partidos existe uma afinidade programática, ideológica. Hoje no Brasil possuem 3 federações, o PSDB junto com Cidadania, a federação do PT, PV e PCdoB e a rede com o PSOL. Então são partidos com afinidades ideológicas que se juntam nas eleições e que vão atuar em conjunto no parlamento. Então, é uma forma de dar sobrevida a legendas nanicas que, com o fim das coligações e com a cláusula de desempenho, não conseguiriam atingir o mínimo necessário para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e de televisão. Era muito comum nas eleições, por exemplo, em câmaras municipais pequenas de até 9 vereadores, dos 9 vereadores, cada vereador ser de partidos diferentes. Então, para o prefeito eleito, o custo político para montar a sua coalizão era muito maior, porque ele teria que repartir o poder com 9 partidos, das 9 cadeiras da Câmara Municipal. Então, esse foi um benefício muito grande assim, para a governabilidade nas prefeituras, dos governos estaduais também, e também pensando no Congresso Nacional. Em 2018, por exemplo, o Senado Federal tinham 21 partidos com representantes no Senado Federal. Agora são 12. E na Câmara dos Deputados eram 30 partidos em 2018, agora são 19. Então, essa é uma tendência, e muito da sua pergunta, a consequência dessa aprovação do fim das coligações proporcionais e da cláusula de desempenho vai ter um impacto direto nas próximas eleições no Brasil, com impacto já em 2026. A tendência é ter um maior enxugamento partidário na representação congressual, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. Essa redução, no seu entendimento, com seus estudos, você acha que tende a manter uma polarização política, colocando ali 2 candidatos antagonistas, sem muito espaço para uma terceira via, por exemplo? Um dos efeitos práticos do fim das coligações e da cláusula de desempenho é o fortalecimento dos partidos políticos. Hoje, no país, existe uma sopa de letra partidária que confunde o eleitor, que deturpa o voto, e quando você olha o programa ideológico das legendas, elas são muito parecidos, porque o eleitor pouco consegue diferenciar o que o partido defende, educação, quais são os programas distintos dos partidos, porque não há uma organicidade nas agendas dos partidos. Então, além de fortalecer os partidos, essas medidas aprovadas pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral também vão ajudar a melhorar a representatividade parlamentar, porque a conexão do representante junto ao seu eleitor vai ficar mais visível, vai ficar mais transparente. Então, até o processo de cobrança do eleitor junto ao seu representante vai ser mais eficaz. Uma outra mudança que eu comentei aqui também foi a instituição da cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, né? Essa mudança, junto com o fim das coligações, a instituição da federação partidária, tende a formar grandes blocos partidários. Você acha que seria possível pensar numa tendência de o sistema político brasileiro se aproximar do modelo americano, em que existem ali 2 grandes partidos? Não são os únicos, né? Mas o que a gente está acostumado a ver na mídia é ali democratas e republicanos, e a disputa está sempre esses 2. Acho que a gente tem uma tendência a caminhar para uma representatividade política mais próxima desse modelo? Eu não diria próxima, mas haverá sim uma grande redução, um grande estreitamento partidário, pelo menos até 2030, que é a data onde vai chegar o ápice da cláusula de desempenho. A cláusula de desempenho, ela impôs restrições no acesso dos partidos ao acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e de televisão. O partido que não atinge um determinado número de votos ou não elege um determinado número de parlamentares, ele não tem acesso a essa estrutura financeira.
né, de sobrevivência política. Então, nos últimos tempos, tivemos algumas fusões e incorporações. Né, as mais destacadas foi a fusão do Democratas com o PSL, que montou a União Brasil, hoje uma grande parte de centro-direita. O próprio Podemos incorporou o PSC, o Solidariedade incorporou o PROS. Então, tivemos ao longo dos últimos anos essa marcha em prol de aglutinações e fusões partidárias. E no país, devemos ter uma redução dessa fragmentação no Congresso Nacional. Isso vai ser refletido, essa tendência de menos dispersão partidária na representação congressual. Você tem feito estudos que mostram a redução também do chamado voto de legenda, que é quando o eleitor ou a eleitora, ele ao invés de votar no candidato A ou B, nas pessoas, vota no partido. Essa redução no voto de legenda, quer dizer, cada vez menos eleitores e eleitoras votando no partido e preferindo fazer a escolha diretamente no candidato, reflete uma descrença na política. Ela seria mais ou menos um comportamento um pouco antagônico ao que essas mudanças estão trazendo? O que está havendo, na sua opinião, que justifica essa redução da escolha dos eleitores em votar no partido e preferir o voto mais voltado para o candidato, né? Esse personalismo que é característico do comportamento do eleitorado aqui no Brasil? O nosso sistema político, na eleição do sistema proporcional, adotado desde 1945, o sistema proporcional de lista aberta, tem 3 grandes marcas. Primeiro, o custo muito elevado de campanhas. Segundo, a hiperfragmentação. E terceiro, o excesso de personalismo das campanhas. As pessoas não votam no programa partidário ou ideológico das legendas, mas sim na figura pessoal, no carisma da liderança em disputa. E o voto de legenda, nos últimos 10 anos, despencou no Brasil. Em 2018, 2016, na eleição de 2016, na eleição municipal, o Brasil chegou a 11,5 milhões de votos de legenda. Nessa última eleição, caiu para 4,4 milhões. Então, foi quase 60% menor o número de votos de legenda. Ou seja, a população não está mais indo para a urna votar no partido, mas sim na figura pessoal do candidato. Era muito comum aqueles partidos mais tradicionais no Brasil receberem muitos votos de legenda na eleição. O cidadão ia para a urna e digitava o número da legenda porque tinha afinidade programática com aquele partido. E hoje perdeu-se muito dessa conexão do eleitor junto aos partidos. Temos hoje um sistema partidário pouco coeso em termos programáticos, com governança interna dos partidos muito frágeis e pouca conexão das legendas com sua base de filiados. Hoje, você ser filiado a um partido é quase uma medida cartorial. Os filiados pouco participam da vida orgânica das legendas, a não ser se você for candidato. Mas se você não for candidato, os partidos pouco têm conexão com sua base de filiados. Os partidos ficaram na era analógica. Estamos no mundo digital. Quem não acompanhar esse processo de mudança vai ficar para trás. E um dos efeitos da redução do voto de legenda foi justamente esse afastamento, esse fosso criado entre eleitores e partidos políticos. Agora, essa mudança dos eleitores, né, essa mudança de comportamento, quer dizer, na verdade, a mudança de comportamento porque o voto de legenda vem se reduzindo, como você trouxe aqui, 60%, é uma redução muito expressiva. Isso é um efeito dessas reformas políticas, um efeito desse distanciamento dos partidos políticos. A gente teve uma crise de representatividade ali em 2013. Ou isso seria um reflexo das mudanças nos meios de comunicação de massa, que é onde o poder político se estabelece? A gente tem hoje uma grande participação das redes sociais, em que uma pessoa pode ser um próprio veículo, né, com alcance que antes era inimaginável há um tempo atrás, um tempo de rádio e TV como principais veículos, né, de propaganda política. Não existia espaço para essas figuras se projetarem com o alcance que tem hoje.
Acho que essa mudança, né, no padrão das comunicações, principalmente nos meios de comunicação, com essa possibilidade do indivíduo ser um próprio canal, se reflete também nessa mudança de redução do voto de legenda? Sim, isso certamente ajudou muito, o que chamamos dessa democracia digital, de lideranças que surgem na internet e acabam cumprindo o papel que os partidos deveriam cumprir, né, de fazer a mediação entre o cidadão e os representantes. Os partidos, no Brasil em geral, perderam a capacidade de mediar essa conexão dos representantes junto aos representados. Hoje, as igrejas, os sindicatos, os movimentos de renovação política que surgiram no país nos últimos tempos e as próprias redes sociais acabaram ocupando esse espaço que deveriam ser dos partidos, né? Os partidos no Brasil são pouco vertebrados. Eu lembro que o senador Marco Maciel falava muito disso. O Brasil quase não tem partidos vertebrados, com organicidade, um programa ideológico claro. Isso falta muito ao Brasil. E democracia forte é sinônimo de partidos fortes. Infelizmente, isso ainda é uma lacuna no país e esperamos que, certamente, essas reformas aprovadas pelo Congresso vão ajudar a fortalecer as legendas. Agora, é preciso que os partidos, de forma interna também ajudem. É preciso melhorar essa comunicação com o eleitor e modernizar suas formas de atuação, inclusive atraindo jovens e mulheres para dentro de suas estruturas partidárias. Mas um ponto que você mencionou, Marcelo, além do personalismo, desse afastamento do eleitor junto aos representantes, um ponto que ajudou a reduzir o voto de legenda no Brasil também veio da reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional, porque foi criada uma trava para a eleição de candidatos, até para barrar aqueles puxadores de voto na eleição. Então, para você ser eleito, o candidato ele tem que atingir 10% do quociente eleitoral, que é a soma dos votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Então, o candidato que não atinge 10% do quociente eleitoral, ele não é eleito, por mais que o partido atinja o quociente eleitoral. Então, o voto de legenda, após essa regra, foi desincentivado. Então, legendas tradicionais que sempre tiveram muito voto de legenda, como o PT, por exemplo, o PT chegou a ter mais de 2 milhões de votos de legenda na eleição de 2016. Hoje tem pouco mais de 600 mil. PSDB também, União Brasil. Então, por conta dessa regra eleitoral, houve um desincentivo para que os partidos buscassem incentivar seus filiados a votar na legenda. Agora, apesar dessa redução do voto de legenda, 2 partidos apresentaram um aumento em relação à eleição anterior do voto de legenda, que foi justamente o PT, que apesar de ter uma participação bem menor no voto de legenda, ainda é o partido que está ali com a votação mais expressiva nessa forma de votação, e o PL, esse sim, veio num crescimento acima de 100%, um crescimento, digamos assim, vertiginoso, né? Essa situação mostra que os partidos políticos que não têm um viés ideológico muito claro ou que não têm um adversário bem definido, né, um inimigo político bem definido, eles estão perdendo essa conexão com o eleitorado e isso acaba mantendo os partidos que não têm esse posicionamento claro em crise de representatividade política? Sim, sim. Fazendo só um histórico da eleição municipal, em 2016 nós tivemos uma eleição de ruptura. Em 2020, uma eleição marcada pela pandemia. E agora, em 2024, uma volta à normalidade. E essa normalidade favoreceu a reeleição de gestores e também o protagonismo de legendas e partidos tradicionais. E justamente o aumento do voto de legenda do PT nessa eleição e do PL reflete muito a polarização nacional que tivemos na eleição presidencial. Tanto o PT, o número 13, como o PL, o número 22, ficaram marcados na cabeça dos eleitores mais fiéis na agenda eleitoral. Então, como consequência, na eleição subsequente, como essa que passamos agora, em 2024, os 2 partidos acabaram angariando mais os votos de legenda. Não só esses 2 partidos, mas partidos nanicos que possuem
uma conexão ideológica maior com seus eleitores, como o Partido Novo, tem um discurso mais liberal clássico e que acaba atraindo um eleitor mais fiel, e também o PSOL, já no campo mais da esquerda, né? Então, é curioso isso. Os partidos que cresceram a nível nacional foram PL e PT, porque protagonizaram a última eleição presidencial, mas partidos pequenos como o Novo e o PSOL também arregimentaram mais votos de legenda, porque possuem programas partidários mais coesos e de orientação ideológica mais definida. É interessante porque a gente teve esse crescimento no voto de legenda do PL e do PT, mas, por exemplo, o PSD, né, do Kassab, ele não teve esse mesmo desempenho em voto de legenda, embora tenha tido uma capilaridade muito grande nas eleições e um bom resultado, se mostrando um partido em franco crescimento. Isso. Os partidos de centro cresceram muito em número de votos no total, em número de prefeituras, mas são partidos que ainda possuem pouca conexão ideológica junto ao eleitor, né? Então, os partidos de centro, PSD, União Brasil, o próprio MDB, né? O próximo desafio dessas legendas é criar um certo enraizamento junto à sociedade, e você cria com um programa partidário claro, de conexão junto ao eleitor, tratando de problemas cotidianos do cidadão, mas também com lideranças partidárias. O voto de legenda, pelo personalismo do nosso sistema eleitoral, a população vota muito na figura pessoal do candidato. Então, tanto essas legendas que cresceram muito na eleição, fica como desafio investir em nomes de projeção nacional, inclusive pensando na disputa presidencial em 2026. As eleições municipais, eu comentei no começo da entrevista, elas costumam dar um bom indicativo, é um bom termômetro para o que vai acontecer nas eleições, né, estaduais e nacional, que é a menina dos olhos, né, que é aquela que as pessoas mais se preocupam, eleição para a presidência. As eleições de 2024 municipais refletem uma tendência para 2026, na sua opinião? Ainda tem muita água para rolar, ou isso já dá um indicativo do que teremos aí como resultado nas eleições para governadores, deputados estaduais, o próprio Congresso Nacional, inclusive aqui no Senado? Reflete. A eleição intermediária, regional, essa que nós tivemos agora, municipal, em 2024, serve como uma prévia para 2026, sobretudo para a votação proporcional da Câmara dos Deputados. É muito provável que na Câmara dos Deputados as legendas de centro-direita consigam crescer ainda mais na eleição geral de 2026. O Senado Federal também deve ter algumas mudanças, sobretudo de legendas de centro, um centro conservador também ganhando mais espaço no Senado. E vamos ter um reflexo também na redução da fragmentação partidária, esse estreitamento partidário. Nessa eleição municipal, Marcelo, os 5 maiores partidos que tiveram mais prefeitos eleitos, eles concentraram 70% das prefeituras do Brasil inteiro, os 5 maiores partidos. Então, isso já mostra um enxugamento, uma menor dispersão partidária na composição geral dos municípios brasileiros. A gente está falando de eleições, de política. Eleição, o voto é considerado um dos maiores exercícios, um dos mais emblemáticos exercícios da cidadania. O que é cidadania, na sua opinião? Cidadania é participação da população. A eleição é a festa da democracia. Mas é preciso ir além, pensar o pós-eleição. Nós tivemos nessa eleição municipal um recorde de registro de jovens inscritos para votar. Mas não basta só o jovem votar, ou a mulher votar, ou engajar todo mundo no processo eleitoral. É preciso pensar cidadania para além das eleições, nessa participação cívica do cidadão. E a educação cidadã, aquela educação de base, é preciso ser muito estimulada. Os partidos só vão ser fortalecidos quando o cidadão entender a importância dos partidos políticos, a importância do funcionamento do parlamento e das nossas instituições. Então, fica como desafio para o Brasil do futuro investir cada vez mais em educação cidadã para fortalecer esse vínculo do eleitor junto com a democracia. Bom, Murilo Medeiros, cientista político, agradeço mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos.
E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.